Boa noite, eu me chamo José Carlos, moro em Caxias, que fica no estado do Maranhão. Trabalho como motorista de caminhão já fazem mais de 20 anos. Pois bem, todo mundo sabe que a vida de motorista é corrida, e sempre estou na estrada, já que a demanda pra gente é muito grande, principalmente pra mim que trabalho para uma terceirizada, onde sempre estou indo deixar e buscar móveis, pois esse é o meu trabalho, ao qual gosto bastante. E sempre que falo que sou, as pessoas já perguntam se vi alguma coisa em minhas viagens. E confesso que não vi muita coisa, somente vultos nas estradas, gritos no meio do nada e pessoas que me pedem carona. Porém, o que mais me assustou não foi nenhuma dessas aparições, e sim uma coisa sinistra que vi lá no interior do Ceará, e onde tudo aconteceu foi perto de Fortaleza. E não sei que nome dar para aquela criatura, já que ele parecia uma mistura de porco com gente. Tudo aconteceu em 2008. Eu estava distribuindo alguns móveis nessa empresa em que trabalho até hoje, onde ela tem várias lojas por todo o Brasil, e tinha alguns móveis para deixar lá no Ceará. E estava eu e mais 2 ajudantes, que eram os descarregadores. E já era de noite quando parei no interior perto de Fortaleza, lugar onde tinha somente um barzinho e algumas casas, que nos aparentava ser um interior bem pacato. E como estávamos bastante avançados nas entregas, a gente resolveu parar ali por 2 dias para descansar, mas não aguentamos nem a primeira noite. Era por volta das 7 da noite quando chegamos nesse lugar. Primeiramente, ficamos bebendo pinga num bar que ficava na beira da estrada, onde não tinha nada dos lados, somente mato e algumas poucas casas, que ficavam a cerca de uns 20 metros de distância. E como lá era interior, já estava tudo fechando, somente esse barzinho que estava aberto, lugar onde começamos a beber e comer espetinho. Descontraído, tirei meu baralho e começamos a jogar. E assim o tempo foi se passando, e não estava nem com 1 hora que tínhamos chegado ali, quando o dono do estabelecimento já veio falando que ia fechar o bar. Achamos que era porque ele não foi com a nossa cara, ou pela gente ser desconhecidos da região. E apesar do aviso, nós pedimos para ele servir mais uma rodada, e ficamos demorando para poder beber. O dono do estabelecimento olhava direto para o relógio e ficava olhando de um lado para o outro. Parecia esperar algo ou alguém. E nós ficamos fazendo hora para beber a cerveja que tínhamos pedido. Ele então chegou na nossa mesa e nos pediu para entrar dentro do bar, e que lá dentro a gente podia beber até tarde. Estranhei o homem falar aquilo, mas aceitamos. E quando entramos eu perguntei assim para ele: por que aqui dentro a gente pode beber e lá fora não? Tem medo de ser assaltado, é? O homem me olhou sério e disse que não era isso, e logo começou a fechar as portas. E então começou a falar. A filha da vizinha aqui do lado disse que viu um bicho estranho noites atrás. Ela falou que quando vinha do trabalho notou que algo a perseguiu até em casa, e que depois que ela entrou o bicho ficou fungando no pé da porta. Desde esse dia que ouvimos os grunhidos e roncados daquela coisa. Se vocês ficassem lá fora ia ser perigoso, tanto para vocês como para mim. Por isso chamei aqui para dentro. Achei estranho a história do homem, mas não acreditei. E como eu não acreditava nessas coisas, até tirei sarro da cara dele. Então continuamos a jogar baralho e beber pinga, agora dentro do bar. E as horas só iam se passando. Ouvíamos apenas os grilos cantando lá fora. E foi quando meu amigo foi mijar que vimos aquela terrível criatura. Um dos meus colegas queria ir no banheiro que ficava do lado de fora do bar. Ele começou a abrir a porta para sair. E enquanto a abria, ouvimos batidas de algo que pareciam cascos de cavalo, que aparentavam estar bem perto do bar.
Parecia como um cavalo batendo a pata no concreto. Depois, aquilo que estava lá fora começou a roncar feito um porco. Agora bem no pé da porta. Eu ri e falei assim para ele: "Isso daí é um porco do mato. Tu tá com medo dele?" Meu amigo, se fazendo de machão, disse que não. Então abriu a porta de uma vez. Foi aí que vimos a coisa mais feia das nossas vidas. Era um bicho bem forte e grande. Tinha um corpo todo torto e estava nos olhando de baixo para cima, pois aquilo estava de quatro e parecia estar com joelhos e cotovelos encostando no chão. A sua cara era grande e se assemelhava a de um porco. Na hora do susto, eu saquei meu revólver e dei um tiro na barriga daquela aberração. Justamente nessa hora, começamos a escutar aquilo berrar. Um grito de horror e medo. Parecia o grito de um porco quando está sendo abatido. Foi então que meu amigo fechou a porta de uma vez e aquilo ficou roncando lá fora. Nessa hora, o dono do bar chegou até onde a gente estava e perguntou o que tinha acontecido. Então falamos tudo para ele e ficamos nós quatro ali escutando os berros daquela criatura. E nenhum de nós teve coragem de sair lá fora, pois o bicho era grande e feio. Se ele ficasse de pé, com toda certeza seria maior que um homem. Além do mais, ele grunhia alto e bem perto. Foi assustador ouvir os gritos daquela coisa. Mas aquela criatura ficou naquilo por uns 10 minutos. Logo depois, aqueles gritos foram diminuindo, como se ele tivesse ido para longe. Eu então paguei o que tínhamos consumido e saímos do bar, para entrarmos no caminhão e sair dali. E foi enquanto eu manobrava que vimos novamente aquela criatura. Quando liguei o caminhão, o farol iluminou bem aquele bicho, que já estava lá do outro lado da estrada. Ele tinha cerca de 2 metros. Haviam pelos nas suas pernas e braços. O seu tronco e cabeça tinha pouca pelagem, quase nada por sinal. Mas isso era de longe o mais sinistro, pois ele tinha as pernas como a de um cavalo, e a cabeça que nem a de um porco. Só que ele era todo torto. Parecia que estava com tudo fora do lugar. Eu me benzi 3 vezes quando vi aquela aberração e saí com o caminhão o mais rápido que pude. Olhei pelo retrovisor e já não vi mais aquela coisa. E assim seguimos o caminho. Só paramos em Fortaleza, onde fomos direto para um hotel. E mesmo estando em segurança, não dormi direito o restante daquela noite, ainda com medo daquela criatura que vi. Depois desse ocorrido, comentei essa história com amigos e parentes. Alguns disseram que era o lobisomem. Outros disseram ser o vira-porco. E ambas as histórias são bem parecidas. A única diferença é que um parece com um cachorro e outro com um porco. E aquela criatura que vi não era nada parecida com um cachorro. Ele parecia uma mistura de gente com porco, onde o mesmo só podia ser o vira-porco. Hoje, sempre que tenho pesadelos, me vem à mente aquela criatura de 4 lá no bar, que estava nos olhando de uma forma bem sinistra.